Magandang araw. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina. Ngayon ulit ay gagawa tayo ng bahay. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina. Maglagay tayo ng box na tigli-5. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Ela pode na 17. Pode na 17. Ela pode na 17. Ngayon pader naman. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Ela pode na 17. Pode na 17. Ela pode na Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já Lagyan na natin ng 2 kama. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito Lagyan na natin ng pinto. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Ela pode na 17. Pode na 17. Ela pode na Gagawa na tayo ng bubong. NT Santos solta putaria, porra. Esse é o Espírito Santo que tá barulhando tudo. sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina. A festa nós já conhece. Ela pode na 17. Pode na 17. Ela pode na Lagyan natin dito ng bintana. NT Santos solta putaria, porra. Tapos na ang bahay na ginawa natin. NT Santos solta putaria, porra.